O Building Information Model está cada vez mais a entrar no cotidiano dos gabinetes de projetos de arquitetura e engenharia. O Building Information Model tem como objetivo modelar num único modelo tridimensional todo o edifício que se pretende construir. Esse modelo será constituído por vários elementos, nomeadamente, por exemplo, vigas, pilares, lajes, sapatas, paredes resistentes, enfim, uma série de elementos que constituem a sua estrutura, mas também pelas paredes de alvenaria, pelas janelas, pelas portas, pelo tipo de acabamentos a utilizar, pelo tipo de vidros, enfim, portanto, também toda a parte de arquitetura. Entra também na concepção do Building Information Model todas as restantes especialidades do edifício, como sejam as canalizações para água, a parte de eletricidade, gás, ar-condicionado, a VAC. Portanto, todas essas componentes estão também integradas num único modelo que será, digamos que, a representação, a maquete digital do edifício. O Building Information Model engloba também ainda dentro da sua informação tudo o que está relacionado com os elementos que fazem parte do modelo tridimensional. Ou seja, quando estamos a falar de uma conduta de gás, estará o fabricante, estará a pressão a que poderá trabalhar, estará o orçamento para a colocação daquele elemento, estará também a folha de manutenção daquele elemento, portanto, toda a informação associada a esse elemento que faz parte do edifício. A Artec, no programa Tricalc e no programa GEST, engloba já uma ligação bastante forte com aquilo que é o modelo tridimensional, o Building Information Model, ao nível da parte de estrutura, no Tricalc, e ao nível da parte de orçamentação e inclusive de controle de obra, naquilo que é o programa GEST. O objetivo deste vídeo é exatamente mostrar-vos um pouco como é que a Artec está situada e se liga já com o modelo tridimensional, neste caso com o fecheiro IFC, que representa exatamente a maquete digital. Maquete digital é essa que pode ser feita em programas como o Archicad, e temos aqui, por exemplo, o exemplo deste edifício que estávamos a ver no Tricalc. Temos aqui a sua representação em Archicad, temos aqui a representação em planta dos vários elementos que fazem parte da maquete digital. Os pilares, as vigas, bem como móveis, inclusive a simulação de pessoas, caixa de elevadores, etc. E toda esta informação, digamos que pode ser gerada em programas como o Archicad, que estamos agora a ver neste momento, mas podem também ser gerados em programas como o Revit Build, o Revit da Autodesk, como o programa da Bentley. Há uma série de softwares, inclusive da Tecla, que podem trabalhar ao nível da concepção do modelo tridimensional, do modelo BIM, da maquete digital que se quer criar. A concepção da maquete digital pode ser feita nestes programas de arquitetura e podem nestes programas de arquitetura ser logo definidos também os elementos estruturais caso se pretenda. Neste exemplo temos aqui elementos como alguns pilares, vigas já introduzidos, bem como também as caixas de elevadores, as paredes das caixas de elevadores introduzidos. Temos também alguns elementos que são apenas de arquitetura e que, portanto, não seriam, por exemplo, no caso da ligação com o Tricalc, exportados para o programa Tricalc. De referir que qualquer destes elementos, quando é introduzido na maquete digital, tem a possibilidade de ser classificado pelo modelador, pelo arquiteto ou pelo modelador, como sendo um elemento estrutural ou não estrutural. Portanto, existe a possibilidade de definir essa mesma informação dentro daquilo que é a concepção do modelo de arquitetura. Portanto, temos aqui a identificação de que este pilar é um elemento estrutural, mas poderíamos optar por classificá-lo como elemento não estrutural ou então não definir. O Tricalc vai reconhecer exatamente esta informação. Se o elemento for considerado como estrutural, será importado. Se for considerado como não estrutural, o Tricalc não o importará. Se estiver classificado como não definido, o Tricalc irá importar e, portanto, caberá depois ao projetista no Tricalc validar ou não a utilização desse elemento. Ora bem, toda a concepção do edifício pode ser feita no programa Archicad, mas normalmente não será assim, portanto haverá uma concepção a nível de arquitetura e depois no Tricalc seria feita então a restante modelação a nível de estrutura. Mas a integração hoje em dia é tão evidente dos dois softwares, dos dois tipos de softwares, que se nós quisermos aqui definir logo os pilares e as vigas, essa informação será
automaticamente recuperada pelo Tricalc, e portanto aqui temos os nossos pilares e as nossas vigas representadas. Temos aqui já um ou outro tipo de representação, que eu vou puxar aqui para o primeiro plano, que mostra também a informação do modelo que veio importado do Archicad, inclusive recuperando as secções dos elementos, secção circular, a secção quadrada, e que após ser calculado no Tricalc vai ficar com toda esta informação de deformadas, de armaduras, inclusive das peças que fazem parte do modelo, inclusive essas armaduras que fazem parte do dimensionamento realizado pelo Tricalc podem ser exportadas para o programa Archicad e serem lá introduzidas como mais um pormenor inerente ao Building Information Model. Vamos a visualizar aqui as emendas, os varões que ficam à espera do troço seguinte. De qualquer modo, o Tricalc possui funções que permitem, por exemplo, caso pretenda, atribuir alguma transparência aos elementos estruturais para que se possa, por exemplo, visualizar exatamente a armadura dos elementos que aqui estamos a ver neste momento no ecrã. Portanto, eu vou aqui ativar essa mesma transparência para que nós possamos visualizar ao longo, através dos pilares, a representação dos estribos, quer dos pilares que aqui estão circulares, quer dos pilares quadrados ou retangulares. Portanto, toda essa informação o Tricalc possui e pode exportar para o Archicad. De referir que a Artec teve muito cuidado na configuração destes elementos tridimensionais, destas armaduras tridimensionais, e podemos observar que, por exemplo, a amarração dos estribos é feita em zonas diferentes de nível para nível, e podemos também ver o cuidado aqui com as emendas dos varões para depois receber exatamente a armadura do troço superior do pilar, que houve o cuidado de fazer essa representação aqui em 3D. De referir que com a exportação de esta informação para um programa como o Archicad ou como o Revit Building, pode-se inclusive ficar com toda a informação das armaduras georreferenciadas, que leva-nos a um nível de pormenor que pensaríamos não ser possível há uns anos atrás. Ora bem, só para dar também uma pequena ideia do grau de integração que o Tricalc tem já com outros programas da área do Building Information Model, de referir que se nós quisermos visualizar o mesmo edifício que foi tratado em Tricalc e em Archicad num programa como o Solibri, que é um visualizador de fecheiros IFC, de fecheiros do Building Information Model, portanto é possível também ter aqui todo o modelo com os seus pilares, com as suas vigas, com toda a informação aqui representada. Também, se quisermos ver num outro software da área da arquitetura, engenharia e construção, por exemplo, estamos a ver aqui um visualizador da Tecla, um Tecla BIMsite, a mesma situação, portanto, o mesmo modelo que foi calculado a nível estrutural no Tricalc e que foi desenhado a nível de arquitetura no Archicad, aqui representado exatamente no programa Tecla BIMsite, onde se aplicou aqui um plano de corte para se ver com algum pormenor a arquitetura de um dos pisos. Ainda ao mesmo edifício, se quisermos visualizá-lo, por exemplo, no DDS CAD Viewer, o Data CAD System, temos também a possibilidade de o visualizar aqui numa renderização um bocadinho mais tipo cartoon, com dois planos de corte. Portanto, fizemos um corte passando por esta fachada para vermos de alto a baixo o edifício e ali por trás, mas portanto o mesmo edifício, a mesma informação, aberto em diferentes programas, e como veem é reconhecida essa mesma informação pelos vários programas. Isto quer dizer que a tecnologia está cada vez mais a funcionar ao nível de 3D, ao nível de termos um único modelo para as várias especialidades, e que os softwares tridimensionais como o Tricalc têm vantagens ao ligarem-se diretamente a estes modelos, recuperarem esse modelo e depois exportarem com toda a pormenorização de armaduras, inclusive com a pormenorização das ligações soldadas, aprafusadas, dos perfis metálicos para os elementos desses programas.
Ora bem, feita esta introdução teórica, vamos ter uma pequena visualização de como é que poderíamos exatamente fazer uma pequena estrutura num programa Archicad, recuperá-la no Tricalc e devolver essa mesma informação para o Archicad já com as armaduras, por exemplo, do modelo calculadas.